Olá, gente querida, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu sei que você está com ansiedade muito grande para ouvir a pregação, mas eu gostaria que você me desse alguns minutinhos que serão muito importantes para o que eu vou falar agora. Daqui um pouco você ouve a pregação, enquanto isso eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um comentário, ativa o sininho, tudo isso é muito importante para o nosso ministério. Mas eu estou aqui para falar do Instituto Sabedoria e Graça. Muita gente sabe que nós temos um curso de teologia com conteúdo de bacharel em teologia de 2 anos. Você pode até fazer por menos de 2 anos, depende do seu tempo, mas é um instituto online no sistema EAD. Você recebe um diploma na sua casa com conteúdo de bacharel em teologia. Mas dessa vez eu estou aqui para falar porque nós lançamos um curso para Ministério de Libertação. Há um tempo atrás eu escrevi esse livro, Anjos e Demônios, um livro com 354 páginas, mais de 1.500 artigos escritos, mais de 140 livros de bibliografia lidos. Para você ter uma ideia, eu tive 3 batalhas espirituais quando eu escrevi esse livro, Anjos e Demônios. E aqui eu falo de tudo, ó. Anjos caídos, tanto tema importante aqui, ó. A origem dos demônios, é um dos livros mais poderosos em batalha espiritual que você vai poder assistir, ó. Práticas espirituais que atraem demônios. Aqui, ó, você tem eu falo de Lilith, a rainha dos demônios, o rei bruxo, ou seja, por 3 vezes o diabo apareceu para mim. Em uma delas ele disse: eu não quero que você escreva esse capítulo. Qual capítulo que era? O capítulo sobre o rei bruxo. Falo sobre maçonaria, falo sobre cabala, falo sobre esoterismo, teosofia, satanismo, os 3 tipos de satanismo, identificando, lutando. E nós lançamos um curso baseado nesse livro. O livro é grande, é um livro prático, nós lançamos um curso fundamentado nesse livro. O curso todo é um curso prático e boa parte teórico e algumas aulas práticas. Uma aula prática. Para que serve essa aula prática? Uma vez eu fui numa igreja e caiu um monte de demônio, gente endemoniada, e os obreiros começaram a dar bibliada, segura a pessoa de qualquer maneira, outros puxavam pelo cabelo. Então eu falei assim, meu Deus, que falta de treinamento. Então essa aula prática é um treinamento que a gente dá para ensinar as pessoas aonde segura alguém quando ela cai possessa de demônio, ensinar as pessoas. Não adianta você dar óleo para o demoniado beber, não adianta jogar água, não adianta dar cintada, puxar o cabelo. Então é uma aula prática, como segura um demônio, como identificar se uma pessoa está endemoniada ou se é coisa da cabeça dela, ou se ela realmente... Ou seja, é um curso para ministérios de libertação. Nós falamos de discernimento de espírito, ensinamos como discernir se uma pessoa está possessa de demônio, ou se é coisa da cabeça dela, ou se ela está fingindo. E também a aula teórica e as aulas teóricas e a aula prática. Nós temos 2 maneiras de você adquirir esse curso, que você vai assistir pela nossa plataforma do Instituto Sabedoria e Graça, tá bom? E tem 2 maneiras de você adquirir o curso. O curso sem um livro é um preço e o curso com um livro é outro preço. Tá tudo aí no rodapé do seu vídeo. Você pode adquirir isso pelo cartão em até 12 vezes o curso todo com o livro, tá bom? Se você adquirir com o livro, evidentemente, se você adquirir com o livro, chega na sua casa o livro, o correio é por nossa conta. Se você adquirir sem o livro, você vai adquirir isso pagando no cartão, evidente, e em 2 vezes no boleto. Será uma bênção que você não pode perder. Eu quero lançar você esse desafio. Me permita, antes da pregação, lançar você esse desafio, porque é muito importante para o seu crescimento espiritual esse curso para o Ministério de Libertação, esse curso de Ministério de Libertação, formando libertadores. Acesse o site, está aí no rodapé do seu vídeo, sabedoriagraca.com, tá bom? Para você poder se inscrever e ter acesso ao curso. Ou tem um WhatsApp aí agora no rodapé do seu vídeo, que você pode tirar qualquer dúvida que você tiver.
Então, não pergunte aqui no YouTube, não faça a sua pergunta aqui no comentário do YouTube. Faça a sua pergunta no rodapé do seu vídeo, o WhatsApp aí, e aí você vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Vamos à pregação, será tremendo que Deus falará ao seu coração. A convicção dos santos. Meus irmãos, preste muita atenção. Aqui, fazendo uma recapitulação do que nós já aprendemos e ouvimos até agora. Nós falamos sobre depravação total, e dentro da depravação total nós aprendemos que o homem é caído, morto em seus pecados e delitos, e que é um ato da graça salvar esse homem. Que não tem como esse homem ser salvo sem a graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela vem de forma preventiva e permite com que esse homem creia em Deus. Ou seja, não cremos que Deus tirou o arbítrio desse homem para possibilitá-lo a crer. Nós acreditamos que a pregação do Evangelho que inclina a vontade desse homem para que então ele creia. Aí nós ensinamos logo depois no segundo fundamento das doutrinas da salvação, que é a eleição corporativa e condicionada. Ela é condicionada ao crer, ela é condicional à fé. E ela é corporativa porque a eleição ela é plural. Todos os textos de eleição na Bíblia são textos que estão no plural. Nos elegeu nele, nos predestinou. Nós aprendemos na segunda disciplina, e eu aconselho você a assistir às demais disciplinas, as 4 disciplinas, para você pegar o fio da meada. Nós aprendemos que a eleição é o ato de escolha de Deus, e predestinação é o destino dos eleitos. Prestou atenção? Eleição é o ato da escolha de Deus, e a predestinação é para onde vão esses destinos. Eu citei um exemplo do ônibus. Veja, eu pego lá um ônibus lá na minha casa para vir para a igreja, um ônibus lá no Boqueirão para vir no São Brás. Quando eu vou pegar esse ônibus, veja, está lá escrito lá, São Brás. Boqueirão a São Brás, um exemplo. Pense comigo o seguinte, esse ônibus, ele é predestinado para chegar no São Brás. Antes que eu entrasse nesse ônibus, ele já era predestinado para chegar no São Brás, está escrito São Brás. Eu compro um bilhete e entro nesse ônibus. Veja, eu agora sou eleito para entrar nesse ônibus que tem um destino desse eleito, que é o São Brás. Se eu descer antes do São Brás, o ônibus chega no seu destino? É evidente que chega. Mas eu não cheguei. Ou seja, enquanto eu estou no ônibus, eu sou predestinado para chegar no destino e eleito para chegar no destino. E o que me torna eleito é o bilhete que eu comprei. Fui eleito para entrar nesse ônibus que é predestinado para chegar no destino. A diferença é que, na eleição, quem comprou o bilhete para a minha predestinação foi Jesus. Veja, a igreja é o ônibus, ela está predestinada para o céu, assim como Israel. Enquanto eu estiver na igreja, o meu destino é o céu. Mas se eu me afastar de Jesus, a igreja vai chegar no destino final e eu não. Nós aprendemos que quem segura a minha salvação, eu sou salvo pela graça em Jesus Cristo. Então só Jesus pode possibilitar a minha salvação. Se eu estiver em Jesus, eu sou salvo. Se eu não estiver em Jesus, eu não sou salvo. Aí, aprendemos também, dentro da graça irresistível ou resistível, os calvinistas dizem que ela é irresistível, nós estamos mostrando para você na Bíblia que a graça pode ser resistida, como lemos na Bíblia, vós não quereis vir a mim para terdes vida, né? Vós não quereis vir a mim para terdes vida.
João 5, versículo 40. Eles não quiseram ter vida, os fariseus não quiseram ter vida e não quiseram ser batizados por João, né? Aprendemos também que a expiação, que é o ato de levar os pecados, foi por toda a raça humana. Hoje, nós vamos falar sobre a convicção do santo. Por quê? Não só, aqui temos que fazer uma menção seguinte, não é só calvinista que crê que não perde a salvação. Há arminianos que também creem que não perde a salvação. É impressionante, mas eu gostaria de mostrar para você aqui na Bíblia que a convicção dos santos está em estar firme com Jesus, está em perseverar, em permanecer. Você está salvo enquanto você não apostatar da fé. Se você abandonar a fé, é você que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não foi Deus que tomou a salvação de você. Foi você que jogou a salvação fora. Vamos ver João 4, versículo 10. Jesus respondeu a ela: se conhecesses, presta atenção, o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água da vida. Senhoras e senhores, presta atenção. O que é esse dom de Deus mencionado por Jesus aqui, a mulher samaritana? Jesus está falando que a mulher deveria conhecer o dom de Deus, e se ela conhecesse o dom de Deus, ela jamais teria sede, jamais retornaria ali para beber água. Mas eu quero ler um texto com você sobre esse dom de Deus. Jesus está falando desse dom de Deus, mencionado por Jesus, agora em Hebreus capítulo 6, versículo 4, por gentileza. Hebreus 6, versículo 4. O grande perigo de rejeitar a fé. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, preste atenção no texto, experimentar o dom celestial. Deixa congelado esse texto. Os calvinistas acreditam que esse dom celestial ali é a ceia. Ora, é comer o pão da ceia. Mas será que esse dom, o pão da ceia, é o dom de Deus? É o dom celestial ali mencionado? E se tornaram participantes do Espírito Santo. Pode continuar. E provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes que há de vir. Mas veja bem, só pode apostatar da fé quem um dia creu. Apostataram da fé, diz assim, sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Para nós compreendermos o fato da segurança dos santos, a convicção dos santos, e se o crente perde ou não a salvação, vamos entender isso sobre um pano de fundo interpretativo e doutrinário, e não dogmático. Veja, quando você é predominantemente estudante de uma teologia sistemática, você não é dogmático, você é interpretativo. Infelizmente, a teologia histórica e reformada, ela é mais dogmática do que interpretativa. Ela se atende muito a dogmas. E aí mantém aqueles dogmas por questões de história. Eu vi um teólogo calvinista dizendo esses dias que para você entender se você está pregando uma coisa, se é bíblica ou não, você tem que olhar para os pais da igreja e saber se aquilo que se os teólogos também pregaram aquilo. Meu amigo, eu não tenho que olhar para os pais da igreja. Eu tenho que olhar para a Bíblia. Se os pais, teólogos do passado, se encaixam nas Escrituras, eu mantenho. Se não se encaixa, eu não mantenho. Então você taxar uma coisa por ser bíblica ou não, porque tal pai da igreja não pregava, é um absurdo. Por exemplo, Agostinho cria que a igreja católica era a igreja verdadeira. Ele cria que para ser salvo tinha que estar incluído na igreja. Agostinho cria em Guerra Santa, né?
Agostinho cria, inclusive, que até sexo no casamento era pecado. Como é que eu vou olhar para os pais da igreja desse jeito? Fica um pouco difícil. Mas vamos lá. Dom de Deus. Temos aí 2 textos bíblicos que falam sobre o chamado dom de Deus. O texto mencionado por Jesus, que Jesus fala à mulher samaritana, que se ela conhecesse o dom de Deus, e também o texto de Hebreus capítulo 6. O que seria esse dom de Deus mencionado na Bíblia em Hebreus 6, versículo 4, que algumas pessoas caíram, apostataram da fé, mas tiveram o dom celestial e recaíram. Vamos ver, veja Romanos 5, versículo 17. 5 e 17, vamos lá. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a transbordante provisão da graça e o dom da justiça. O dom, de novo temos o termo dom, reinarão em vida por intermédio de um único homem, no caso, Jesus Cristo. É o único texto no Novo Testamento que nós afirmamos o dom, como abrimos aí os 3 textos, e aí então agora hermeneuticamente temos um fundamento. Eu mostrei aqui 3 textos que temos a palavra dom, e existe o único dom dado de presente ao homem, inerente à salvação, que é o dom de ser salvo, é o dom de ser salvo pela graça, que agora Romanos chama ele de dom de se tornar justo através de Jesus Cristo. É evidente e é óbvio que o dom de Deus, que Jesus fala à samaritana, é o dom de não ser salvo por meio das obras, é o dom de se tornar justo pela fé em Jesus Cristo, que a Bíblia diz que a justiça é um dom de Deus. Ser feito justiça, dom da justiça, ser feito justo, considerado justo. É o dom de ser aceito por Deus sem culpa e sem medo. É o dom de se tornar justo através de Jesus Cristo. O que faz muito sentido, essa linha interpretativa é a que mais faz sentido, é que se você olhar o contexto, essa mulher estava envergonhada de todos, ela tinha muita vergonha, e ela ia àquela hora tirar água quando não tinha ninguém. Veja, o dom de ser aceito sem culpa, lá no poço, ela então tem que ouvir que Deus não se envergonha dela, e que através de Jesus ela poderia ser aceita. Essa mulher teve 5 casamentos, o que para o mundo de sua época era uma enorme vergonha. Então essa mulher vivia com culpa, com medo, vergonha e cheia de acusações. Então agora Jesus está falando para ela a possibilidade de justiça, de justificação, de ser aceita através dele, da possibilidade de viver sem medo, sem culpa e andar livre. Esse é o contexto da salvação. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sou justificado pela fé sem nenhuma agregação de obras. Por isso que Jesus disse, se você soubesse quem fala contigo e o dom de Deus, o dom de não ter culpa, o dom de ser aceita, você me pediria a água da vida. Vocês sabem, justiça é a sua nova natureza. A Bíblia chama você de justiça de Deus. É o dom de se tornar justo através de Jesus. Justiça é o dom de Deus. Veja, verso 19 de Romanos 5, verso 19. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Agora, por intermédio da obediência de um só, muitos são feitos justos. Que coisa poderosa! Ou seja, justiça agora é o dom, é quem você é a sua atual natureza. Você
é chamado de justo, é a sua natureza, é o seu caráter agora. Você quer ver? 2 Coríntios 5, versículo 21. Segunda a de Paulo aos Coríntios 5, verso 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. Agora olha a sua natureza, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Uma nova criatura, um novo caráter. Agora, como você se tornou essa justiça de Deus? É um dom. Quando Jesus diz à mulher samaritana, esse é o dom de Deus. E você não é justo fazendo, você é justo crendo em Jesus. Não é por suas obras, mas é pela obra de Jesus. Ok? O dom de Deus é o presente gratuito de se tornar justiça de Deus por causa de Jesus Cristo. Eu disse por causa de Jesus, porque você não faz nada para se tornar a justiça de Deus, mas você se tornou essa nova natureza chamada justiça de Deus, que é a natureza de Cristo, agora está em mim, por causa da obra e do sacrifício vicário de Jesus na cruz. E este é o dom de Deus na Bíblia Sagrada. Este é o dom que Jesus falou para a samaritana, e o dom celestial, a natureza celestial do livro de Hebreus. E é isso que eu quero provar para você aqui na Bíblia, se o cara perde ou não a salvação. A salvação é o dom da justiça. Eu sou justo, agora eu sou salvo. Mas essa justiça pode ser revertida? O cara, uma vez justo, ele deixa de ser justo? Vamos ver, veja de novo Hebreus 6, verso 4. Vamos analisar esse texto sobre um pano de fundo teológico. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e experimentar o dom celestial, o dom do céu, o dom de Deus. Isso é muito importante. Vamos por parte aqui na Bíblia. Vamos parafrasear o texto. Deixa o texto congelado. Vou pegar a frase. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. E vou pegar aqui a palavra iluminado no grego. A palavra iluminado aqui é P-H-O-T-I-Z-O, fotizo, e quer dizer espiritual. Quando você lê o texto, quem foi iluminado, a palavra grega é foi espiritual. Segundo o texto, segunda parafrase, e provaram o dom celestial. A palavra dom ali do grego é doureia, de onde surgiu a nossa palavra portuguesa presente. E a palavra celestial ali é eporâneos, que quer dizer natureza, origem do céu, ou natureza do céu. Olha que interessante. Ou seja, dom celestial ali em grego é doureia eporâneos, que quer dizer natureza, o presente de ter a natureza do céu. Olha isso. Então, dom celestial aqui é traduzido por presente de receber a natureza de Cristo, a natureza do céu. Agora, olha o resto do texto. E tornaram participantes do Espírito Santo. Nesse texto aqui, que destaca a palavra participante, a palavra que temos aqui é metochos, que quer dizer comunhão. Veja, quando aqui diz provaram do Espírito Santo, está dizendo tiveram comunhão com o Espírito Santo. Agora tem mais o texto. E provaram a palavra de Deus. Provaram a palavra de Deus. Veja bem, temos aqui dois termos para a palavra de Deus na Bíblia, rema e logos. Rema é a palavra revelada, traduzida por revelação da palavra, e logos é a palavra escrita. Quando o texto diz que provar a palavra de Deus, o termo que temos aqui é rema, que quer dizer
provaram as revelações de Deus, as revelações da palavra de Deus. Mas tem mais, e provaram os poderes do mundo que há de vir. O termo poderes aqui é dunamis e significa virtude ou autoridade. O termo traduzido por provaram é dons. Ou seja, quando você lê provar os poderes do mundo, tiveram dons de virtude, dons espirituais. Então vamos traduzir o texto. Da raiz do texto, transliterando, parafraseando palavra por palavra. Olha como se lê o texto. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram espirituais e provaram a nova natureza do céu e tiveram comunhão com o Espírito Santo e tiveram revelações da palavra de Deus e tiveram o poder de Deus e recaíram. Olha só, olha como está o texto do grego para a parafrase do português. Aqueles que foram espirituais, tiveram a nova natureza do céu, comunhão com o Espírito Santo, revelações da palavra de Deus, poder de Deus, e esses recaíram. É impossível que uma vez sejam renovados para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si os filhos de Deus. E esse texto é tão poderoso, ele faz conferência com Hebreus 10, agora verso 26 ao 31. Você quer ver? É possível que uma pessoa que tenha tido pleno conhecimento de Deus volte a crucificar Jesus de novo. Olha lá, quer ver? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, como que um crente não perde a salvação diante de tantas verdades incontestáveis? Deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Já não resta sacrifícios pelos pecados. Eu desafio os pregadores da hipergraça e os hipercalvinistas a pregar esse texto. Você não vê-los pregando esse texto. Olha o que diz o texto, verso 27. O que existe para esse tipo de gente? Que conheceu a verdade e caiu, recaiu, quer dizer, abandonou, apostatou da fé. Uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir os inimigos de Deus. Foram taxados de inimigos, verso 28. Ora, aquele que rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas. Julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. O cara foi, Jesus morreu por ele, ele teve revelação das Escrituras, mas agora ele está profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Agora os próximos versos são terríveis. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. 31. Assim, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Você quer ver mais um texto? Diante desses textos, é irrefutável, irmãos, entender que o crente, sim, ele pode ter provado tudo, estar na fé, ter recebido o Espírito Santo e etc. e recair. E sim perder a salvação. Veja Ezequiel 18, versículo 24, por gentileza. Se porém, olha lá, gente, por favor, um justo se desviar da verdade e da justiça. Você sabe o que me irrita? É que os crentes comem pela mão dos outros. Olha o texto. Isso é justo? Se o justo se desviar da verdade e da justiça e cometer os erros e pecados que todas as práticas abomináveis dos iníquos, ele deverá viver. Nenhum de seus possíveis atos justos serão levados em conta, devido à infidelidade de quem é culpado e por causa dos pecados que praticou, sem apelação morrerá.
capítulo 33, verso 13 agora de Ezequiel. Olha lá para você ver, ó. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele agora confiando que uma vez salvo, salvo para sempre, na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. O ímpio comete um monte de pecado e vai para o inferno. O crente faz o que o ímpio faz e diz que está indo para o céu. Não, pastor, mas veja bem, o senhor pegou texto do Velho Testamento. Eu peguei texto do Velho Testamento que condiz com os mesmos textos que anteriormente eu tinha lido no Novo Testamento. Para nós, a Bíblia toda é a Bíblia toda. Eu não fico partindo a Bíblia, isso não, isso sim, isso não. Mas, eu gostaria de mostrar para você texto do Novo Testamento. Como eu já mostrei, que faz conferência com esses dois textos de Ezequiel. Você quer ver? 1 de João 5:16. Vamos ver. Vamos lá. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se devorar por esse. Deixa o texto congelado. Olha lá. Primeira coisa eu aprendo aqui no texto. Existe pecadinho e pecadão. Tem pecado para a morte e tem pecado que não é para a morte. Que morte é essa? É a segunda morte. É a morte eterna. Tem pecado que não leva para a morte eterna, que é a morte eterna. E tem pecado que leva para a morte eterna, que é a segunda morte. O que é interessante é que o apóstolo João diz aqui que a crente que comete pecado para a morte, ou seja, pecados que estão comprometendo a sua salvação, e tem pecados que não estão cometendo. E você, quando percebe que o irmão está cometendo pecados que não conduzem à salvação dele, que ele ainda não morreu na consciência, não perdeu ali a consciência dele, ou seja, pecou para a morte eterna, você pode orar que Deus concede o arrependimento, mas quando o cara já comprometeu a consciência, o entendimento dele, e ele já tem argumentos suficientes para continuar pecando, não adianta orar. É isso que João está dizendo. Então, o texto aqui está literalmente dizendo que quem peca continuadamente, vivendo na prática do pecado, irá morrer espiritualmente e o maligno irá tocá-lo. Veja bem, quem aceitou Jesus está salvo enquanto ele estiver em Cristo. Você entrou dentro do ônibus. O ônibus vai chegar no destino. Se você estiver no ônibus, você também vai chegar no destino. E aí você também está predestinado a chegar no destino. Mas se você descer do ônibus, o ônibus vai chegar no destino e você não. O ônibus é a igreja. Se você estiver em Cristo, no corpo de Cristo, você está salvo. Mas se você se afastar de Jesus, abandonar Jesus, apostatar da fé, não tem quem segure a sua salvação, porque a salvação é em Jesus, é pela graça, mas você precisa estar em Jesus para estar salvo. Se você abandona Jesus, você abandonou a salvação. Então você está querendo me dizer que o cara aceitou Jesus e agora ele virou um ateu, ele é inimigo de Deus, mas porque um dia ele levantou a mão na igreja, porque um dia ele cantou na igreja, tomou da ceia, ele está salvo? É isso que você está querendo? Não estou querendo dizer isso. Não, eu estou querendo dizer que o cara que tem Jesus, ele tem um fruto do Espírito, ele não desvia. Bom, isso também é uma verdade, mas tem gente, tem justo que cai, 7 vezes o justo cai, 7 vezes Deus o levanta. Então é possível, veja,
O que nós estamos debatendo aqui é o fato de que a salvação ela pode ser perdida. É claro que ela pode. Ela pode ser perdida se você jogar a salvação fora. Se você vender a sua primogenitura, que é a salvação, por um prato de lentilha. Aí não é Deus que te tomou a sua salvação. É você que jogou ela fora, dizendo que não quer ser salvo. Eu não quero ir a Deus para ser salvo. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, a justiça é revertida. O cara morre de novo. Só que Jesus morreu para você se tornar justo uma vez só. Agora, quando você peca para a morte e morre espiritualmente, Jesus não vai morrer de novo por você. Já não resta sacrifício pelos pecados. E aqui eu termino e finalizo com esse texto de Mateus 24 e 14. Mateus 24, 14 é o texto mais claro da Bíblia e mais conhecido, mas todo mundo passa despercebido por esse texto. Olha lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, como testemunha a todas as nações, então chegará o fim. Acho que continua o texto. Verso 13, por favor, Pedro, é o 13. Aquele que continuar firme, gente, o texto está falando de salvação. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Vamos falar uma coisa aqui. Eu sei que na cabeça de algumas pessoas não faz sentido a salvação ser pela graça, ser um dom de Deus e ser perdida. Não faz sentido se você imaginar que Deus te toma a salvação. Mas faz sentido se você imaginar que você despreza tão grande salvação e que você vende a sua primogenitura por um campo de lentilha, por um prato de lentilha. Porque é isso que acontece. Não é Deus que está te tomando a salvação pela graça. É você que está jogando essa salvação fora e não querendo ser salvo, provando com as suas atitudes. Então você quer um conselho meu? Permaneça firme. Porque se você tiver em Jesus, você tem o testemunho dentro de você que você está salvo. Se você não descer do ônibus, o ônibus vai chegar até o final. Mas se você descer do ônibus, você não chega até o final, mas o ônibus chega até o final. Então, respondendo à pergunta, perde a salvação, e a salvação pode ser perdida por quem? Por aqueles que não permanecem firmes até o fim, por aqueles que decidem por sua própria vontade, seu querer, viver os prazeres do mundo e rejeitar a verdade para se salvar.